Mais uma temporada do futebol brasileiro. Há poucos dias de começar 2025, hoje é dia do tradicional vídeo em que irei te mostrar todos os estádios, clubes e cidades da Série D 2025. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. A quarta divisão contará mais uma vez com 64 equipes de todos os 27 estados do Brasil. E como de costume, vou apresentar região por região. No norte, vamos começar pelo Amapá, que terá apenas um representante na quarta divisão. Ele fica na capital Macapá. É o Trem Desportivo Clube, uma equipe que manda seus jogos no Milton de Souza Correia, o famoso Estádio Zerão, uma praça esportiva com capacidade liberada para 3.000 pessoas. Já no estado do Acre, 2 times se classificaram. Na cidade de Porto Acre, a quase 60 quilômetros da capital, tem o Esporte Clube Humaitá. E por falar em capital, da cidade de Rio Branco vem a segunda equipe. É o Independência Futebol Clube. Os 2 times têm à disposição o Florestão, um estádio preparado para mais ou menos 10.000 torcedores. Porém, uma outra opção é a Arena da Floresta, mais um belo estádio, este na casa dos 20.000 lugares de capacidade. Lá em Roraima, no extremo norte do país, o Grêmio Atlético Sampaio será o representante da vez. O Leão Roraimense é da capital Boa Vista e é mais conhecido popularmente como Gás. Já os seus jogos acontecem no Flamarion Vasconcelos, um pequeno estádio com 4.500 lugares liberados. Rondônia também terá apenas um time na Série D de 2025 e ele vem de Porto Velho, a capital do estado. Eu falo do Porto Velho Esporte Clube. A Locomotiva tem à disposição o estádio Aloísio Ferreira, geralmente apelidado de Aluizão. Sua capacidade fica em torno de 4.000 lugares. Entretanto, há planos para uma reforma futura do estádio, que ao fim das obras contaria com 11.000 de capacidade. No estado do Tocantins também são 2 times. Primeiro vamos a Tocantinópolis, no norte do estado. Aqui a equipe será o Tocantinópolis Esporte Clube, um time que atua no estádio João Ribeiro. O Ribeirão pode receber até 10.000 pessoas na lotação máxima. O outro tocantinense é o União Atlético Clube. Ele vem de Araguaína, outra cidade do norte do Tocantins. O Guerreiro do Norte joga no Leôncio de Souza Miranda, mais conhecido como Mirandão. Este estádio tem 7.000 lugares disponíveis. O estado do Pará também tem 2 clubes no Brasileiro Série D. Em Marabá, cidade no sudeste do estado, temos o já conhecido Águia de Marabá Futebol Clube, um dos grandes times do interior paraense. O Águia manda os seus jogos no Zinho de Oliveira, um estádio municipal para 5.000 torcedores. Já na capital Belém, a equipe é a tradicional Tuna Luso Brasileira, a terceira força da cidade. Os jogos da Tuna podem ocorrer no estádio Francisco Vasques, também chamado de Estádio do Souza. Sua capacidade está em torno dos 6.000 lugares. Em jogos de apelo maior, a Águia Guerreira também tem à disposição o estádio estadual Jornalista Edgar Proença. Esta praça possui mais de 53.000 lugares de capacidade. Por fim, os 2 representantes do estado do Amazonas vêm da capital Manaus. São eles Manauara Esporte Clube e o Manaus Futebol Clube. Os 2 times podem utilizar alguns estádios. O primeiro é o Ismael Benigno, que também é conhecido como Estádio da Colina. Sua capacidade fica em torno de 10.000 pessoas. A segunda opção é o Carlos Amit, um estádio municipal que pode variar de 6 a 10.000 lugares. E por fim tem ela, é claro, a Arena da Amazônia, um dos estádios da Copa do Mundo de 2014 e que tem uma capacidade bem maior, para 44.000 espectadores. Entrando no Nordeste, estado do Maranhão, na cidade de Imperatriz, sudoeste do estado. Daqui vem a Sociedade Imperatriz de Desportos, equipe que manda suas partidas no Frei Epifânio, um estádio municipal liberado para 10 a 12.000 torcedores. Os outros 2 times maranhenses estão na capital São Luís. São eles os rivais Maranhão Atlético Clube e o conhecido Sampaio Correia. Ambos podem dividir o estádio Inhozinho Santos, uma praça municipal liberada para 10.000 torcedores. Uma opção maior para as equipes da capital é o Castelão, principal palco do futebol do Maranhão, com até 40.000 lugares disponíveis. No vizinho Piauí estão mais 2 times. Um deles vem de Parnaíba, uma cidade no litoral piauiense. É o Parnaíba Esporte Clube, um time que joga no Pedro Alelaf, um estádio mais conhecido como Mão Santa, e que tem uma capacidade pequena para 4.500 pessoas. O outro clube do estado fica em Alto, uma cidade na área metropolitana de Teresina. Seu nome é Alto, o mesmo da cidade. O Verdão Altino manda seus jogos no Lindolfo Monteiro, um estádio para 12.000 pessoas. O Altos tem ainda à disposição o Albertão, principal estádio do Piauí com mais de 50.000 lugares. Entretanto, devido às más condições, muitas vezes estes 50.000 lugares acabam reduzidos para menos de 13.000 disponíveis. Partindo para o Ceará, o estado vem forte com 4 equipes, começando pela cidade de Iguatu, terra da Associação Desportiva Iguatu. O Azulão joga no estádio João Elmo Moreno Cavalcante, mais conhecido como Morenão, de propriedade do município. Sua capacidade oficial é para 8.000 pessoas. Já os outros 3 times cearenses estão todos nos arredores da capital. Em Horizonte, a mais ou menos 40 quilômetros de Fortaleza, temos o Horizonte Futebol Clube, que realiza seus jogos no Domingão. Oficialmente chamado Horácio Domingos de Souza, este campo pode receber 10.500 torcedores. Já Maracanaú é uma cidade a menos de 30 quilômetros da capital, e também a casa do Maracanã Esporte Clube, um time que utiliza o Almir Dutra, estádio liberado para mais ou menos 3.000 pessoas. Por fim, finalmente na capital Fortaleza, fica o Ferroviário Atlético Clube. O tradicional Ferrão é dono do estádio Elzir Cabral, com uma capacidade girando em torno dos 4.000 lugares. Porém, na maioria das vezes, a equipe manda os seus jogos no Presidente Vargas, um estádio mais charmoso e bem maior, para até 20.000 espectadores. Além disso, todos estes clubes da área metropolitana de Fortaleza ainda têm como uma outra opção a Arena Castelão, com 63.000 lugares. Este é mais um dos estádios da Copa de 2014.
2014. Pernambuco também tem 2 representantes, começando pela cidade de Caruaru, onde temos o Central Esporte Clube, mais conhecido como Central de Caruaru. Os jogos desta equipe acontecem no estádio Lacerdão, um campo liberado para 20 mil torcedores. Já a segunda equipe é de Recife, a capital do estado. Eu falo do Santa Cruz Futebol Clube, um dos times mais tradicionais do Brasil e que esteve sem divisão em 2024. E seu estádio todos nós conhecemos, é o tradicional Arruda, um gigante com mais de 60 mil lugares. Os 2 times paraibanos são do interior. O primeiro fica em Souza, uma cidade a mais de 400 quilômetros de João Pessoa. Aqui é a casa do Souza Esporte Clube. O estádio utilizado é o Marizão, um campo que hoje comporta até 14 mil pessoas. O outro paraibano fica na cidade de Campina Grande. Ele é o tradicional 13 Futebol Clube, conhecido como Galo da Borborema. A sua casa é o estádio PV, o mesmo nome do de Fortaleza. Porém, este Presidente Vargas pode receber menos torcedores, variando de 8 a 10 mil de capacidade. Acontece que o PV paraibano não está nas melhores condições, então o 13 por muitas vezes usa o estádio Amigão, este sim o principal da cidade. Um pouco maior, o Amigão recebe até 14 mil espectadores. Em Alagoas, os 2 times também são do interior. Primeiro, o conhecido Asa de Arapiraca, que obviamente fica na cidade de Arapiraca. Os jogos do Asa geralmente ocorrem no estádio Fumeirão, ou Coaraci da Mata, um campo que recebe até 12 mil pessoas. A outra equipe é o Penedense, da cidade de Penedo. O clube mais velho do estado joga no estádio Alfredo Learre. No estado de Sergipe, a primeira equipe é o Lagarto Futebol Clube, da cidade de Lagarto. O Verdão joga no estádio Barretão, um campo para mais ou menos 5 mil pessoas. E na capital Aracaju fica o Clube Esportivo Sergipe, um dos 2 grandes do estado. O Sergipe é dono do estádio João Hora de Oliveira, com mais ou menos 6 mil lugares. Mas geralmente ele utiliza mesmo a Arena Batistão, principal estádio sergipano para mais ou menos 15 mil pessoas. No interior, no Rio Grande do Norte, os 2 clubes ficam na capital natal. Um deles é o Santa Cruz Futebol Clube. Sim, a equipe tem o mesmo nome do Santa Cruz pernambucano. O Santa Potiguar joga no estádio Manuel Dantas Barreto, uma praça esportiva para cerca de 6 mil pessoas. Uma outra alternativa é o Frasqueirão, estádio do ABC de Natal, com mais ou menos 15 mil de capacidade. O segundo time é o América Futebol Clube, um dos 2 grandes do estado. O Mecão geralmente manda os seus jogos na Arena das Dunas, o principal estádio de Natal e do estado. Com 31 mil lugares, esta foi mais uma das casas da Copa de 2014. Finalizando o Nordeste, vamos para a Bahia. De Juazeiro do Norte, uma cidade no norte da Bahia, vem o Juazeirense, que geralmente joga no estádio Adalto Moraes, de propriedade do município. Ele é liberado para 5 mil torcedores. Já na cidade de Jequié, está a Associação Desportiva Jequié, que geralmente utiliza o Valdomiro Borges, um estádio apelidado como Valdomirão, com a capacidade de 4 mil torcedores. Por fim, na cidade litorânea de Ilhéus, temos o Barcelona Futebol Clube, o Barça Baiano. Esta equipe utiliza o Mário Pessoa, um estádio municipal com 4 mil lugares liberados. Entrando no Centro-Oeste, a primeira parada será no Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde. A equipe da vez é a Luverdense Esporte Clube, também conhecido como Verdão do Norte. Ele joga no Passo das Emas, um estádio municipal para 10 mil espectadores. A outra equipe mato-grossense seria a União de Rondonópolis, porém o clube desistiu de sua vaga, e assim quem herdou foi o Misto Esporte Clube, equipe situada na capital Cuiabá. O Misto é simplesmente o time mais tradicional de todo o Mato Grosso, e como casa tem pelo menos 2 estádios à disposição. Um deles é o Eurico Gaspar Dutra, também chamado de Dutrinha. Este campo recebe até 7.500 pessoas. Já a outra opção é a moderna Arena Pantanal, mais um dos gigantes da Copa, este com 44 mil lugares. Por sua vez, o Mato Grosso do Sul terá apenas um representante. Ele é o Operário Futebol Clube, equipe da capital Campo Grande. O Galo tem mais de uma opção de mando de campo, porém 2 são mais utilizadas. O Jax da Luz, ou simplesmente Toca do Morango, é um estádio pequeno, para mais ou menos 4.500 pessoas. Enquanto isso, o Morenão é o maior estádio do estado, um tradicional campo feito para 45 mil torcedores. No Distrito Federal, um dos clubes é o Ceilândia Esporte Clube, da região administrativa de Ceilândia. O Gato Preto geralmente utiliza o pequeno Abadião. Apesar do nome, ele recebe apenas 5 mil torcedores. Agora, na região de Paranoá, fica o Capital Clube de Futebol, uma equipe que atua no JK Paranoá, um estádio feito para mais ou menos 12 mil torcedores, mas que na verdade recebe menos de 6 mil. Os 2 clubes ainda podem utilizar o Mané Garrincha, simplesmente um estádio nacional gigantesco. Com 72 mil lugares, ele é um dos maiores do Brasil e da América do Sul. Chegando ao fim no Centro-Oeste, vamos falar de Goiás e seus 4 clubes, começando pela cidade de Goiatuba, no sul goiano. Daqui vem o Goiatuba Esporte Clube, um time que manda seus jogos no estádio Divinão, também chamado de Divino Garcia Rosa. Ele é liberado para até 6 mil pessoas. Já em Goianésia, cidade que fica mais ou menos no centro do estado, está o Goianésia Esporte Clube, uma equipe que utiliza o Valdeir José de Oliveira, um estádio para até no máximo 5 mil torcedores. Já chegando nos arredores de Goiânia, a cidade de Aparecida de Goiânia é a casa da Aparecidense, uma equipe um pouco mais conhecida, que manda seus jogos no Aníbal Batista de Toledo, um estádio municipal que tem de 4 a 6 mil de capacidade. Finalmente, na capital, Goiânia, a última equipe do estado é o Goiânia Esporte Clube, considerado a 4ª força da cidade. O Galo Carijó geralmente joga no Estádio Olímpico de Goiânia, e sua capacidade está em torno de 13.500
2.500 espectadores. Chegou a vez de falar do Sudeste, porém vamos falar do discreto estado do Espírito Santo. Os dois times daqui ficam na capital Vitória. O primeiro é o Porto Vitória Futebol Clube, equipe que tem pelo menos 2 estádios à disposição. Um deles é o Salvador Venâncio da Costa, conhecido como Ninho da Águia. Este campo recebe até 3.000 torcedores. A outra opção é o belo estádio Kleber Andrade, uma exótica praça esportiva para 21.000 pessoas, que é muito utilizada por vários clubes de todo o estado. Um exemplo disso é o outro capixaba na Série D. Este é o Rio Branco Atlético Clube, o maior time da região. Ele é mais um dos clubes do estado a jogar no Kleber Andrade. Bem, partindo para o importante estado do Rio de Janeiro, aqui serão 3 times, começando pela cidade de Saquarema, a cidade do Boa Vista Esporte Clube. O Verdão de Saquarema manda seus jogos no Eucisão, um estádio liberado para pouco mais de 4.000 pessoas. Enquanto isso, na cidade de Nova Iguaçu, área metropolitana da capital, a equipe é o Nova Iguaçu Futebol Clube, conhecido como Pantera da Baixada. Os seus jogos acontecem no estádio Laranjão, um pequeno campo que comporta apenas 1.800 torcedores. Por fim, o último clube fluminense é o Maricá Futebol Clube, da cidade de Maricá. Esta equipe manda seus jogos no estádio municipal João Saldanha, um local que hoje pode receber apenas 2.000 torcedores. Minas Gerais é outro estado com 3 representantes. Começando na cidade de Pouso Alegre, no sul do estado, temos o Pouso Alegre Futebol Clube, uma equipe que manda seus jogos no Manduzão, estádio municipal para mais de 26.000 torcedores. Agora, próximo a Belo Horizonte está Itabirito, a cidade do Itabirito Futebol Clube. O Gato do Mato, como é conhecido, tem no mínimo 3 estádios como opção. O menor deles é o Coronel Afonso Moura, com menos de 1.000 lugares de capacidade. Uma segunda opção é o estádio Castor Cifuentes, que permite a entrada de até 5.000 torcedores. Porém, o principal candidato é a Arena Independência, estádio do América de Minas, que comporta mais de 23.000 torcedores. Enfim, partindo para o terceiro time de Minas, ele vem da grande cidade de Uberlândia. O Uberlândia Esporte Clube é uma equipe centenária e que manda os seus jogos no Parque do Sabiá. Este que é simplesmente o maior estádio fora das capitais do Brasil. A capacidade do Parque do Sabiá passa dos 40.000 lugares. Para finalizar o Sudeste, vamos falar de São Paulo. A primeira cidade a visitarmos é Monte Azul Paulista. Aqui é a terra do Atlético Monte Azul, uma equipe que joga no Otacília Patrício Arroio. O Ninho do Azulão é um dos poucos estádios com nomes femininos, e sua lotação máxima é de 13.000 torcedores. Já na cidade de Limeira, temos a Internacional de Limeira, um time já conhecido e com um dos estádios mais bonitos da Série D, na minha opinião. Seu nome é Limeirão, e atualmente este belo estádio de futebol pode receber cerca de 18.000 pessoas. Chegando mais perto da capital, nos arredores de São Paulo tem Diadema, a cidade do Esporte Clube Água Santa, um pequeno time que manda os seus jogos na Arena Inamar, estádio municipal com mais ou menos 8.000 lugares disponíveis. E finalmente, chegando na imensa cidade de São Paulo, vou falar da tradicional Associação Portuguesa de Desportos, ou simplesmente Portuguesa. Sua casa é o famoso estádio do Canindé. Hoje ainda simples, a Casa Rubro Verde recebe 21.000 pessoas. Bem, agora vamos para o sul, a última região a ser citada. O primeiro estado é o Paraná, onde fica a bela cidade de Cascavel, no oeste do estado. Aqui é lar do Futebol Clube Cascavel, um time aurinegro que joga no Olímpico Regional, um estádio imponente para cerca de 25.000 torcedores. Ao norte de Cascavel fica Cianorte, cidade do Cianorte Futebol Clube. O Leão do Vale utiliza o Estádio Olímpico Albino Turbay, uma praça esportiva que, apesar do nome, comporta pouco mais de 3.000 pessoas. Por último, na pouca conhecida cidade de Marmeleiro, ao sul do estado, temos o Azures Futebol Clube. Seu mando de campo é no Os Pioneiros, um estádio que fica na cidade de Pato Branco e tem a sua capacidade para mais ou menos 2.200 torcedores. Quem também tem 3 times é Santa Catarina, começando por Itajaí, no litoral norte do estado. Aqui a equipe da vez é o Clube Náutico Marcílio Dias, um time que manda os seus jogos no estádio Gigantão das Avenidas. Oficialmente, o seu nome é Dr. Hercílio Luz, e apesar de ser chamado de Gigantão, a sua capacidade é para 6.000 pessoas. Enquanto isso, na vizinha cidade de Balneário Camboriú, o Barra Futebol Clube é outro catarinense na 4ª divisão. O time pescador também utiliza o estádio Gigantão das Avenidas. Isto porque Balneário está a mais ou menos 20 quilômetros de Itajaí. Já o último catarinense vem da cidade de Joinville. É claro que eu falo do Joinville Esporte Clube, uma das grandes equipes catarinenses. O tricolor manda os seus jogos na Arena Joinville, um belo estádio que está entre os maiores do estado, liberado para pouco mais de 17.500 torcedores. Agora sim, para finalizar o vídeo, vamos falar do Rio Grande do Sul, onde ficam os 4 últimos da Série D. Vamos começar pela bela cidade de Ijuí, no Oeste Gaúcho. Aqui fica o Esporte Clube São Luís, uma equipe que atua no 19 de outubro, um estádio próprio para mais ou menos 4.800 espectadores. Já no sul do Rio Grande do Sul fica Bagé, cidade que é a casa do Guarani Futebol Clube, mais conhecido como Guarani de Bagé. Esta equipe manda suas partidas no Estrela d'Alva, um dos estádios mais antigos do Brasil. O campo, que foi inaugurado em 1915, hoje recebe cerca de 6.000 torcedores. Agora, o terceiro gaúcho é o Grêmio Esportivo Brasil, da cidade de Pelotas. Sua casa é o Bento de Freitas, um aconchegante caldeirão para mais ou menos 18.000 pessoas. E por fim, na capital Porto Alegre, existe um time chamado São José, e ele é a terceira força da cidade, ou seja, fica atrás apenas de Inter e Grêmio. O Zequinha, como é conhecido, é dono do histórico Francisco Noveleto Neto, estádio mais conhecido como Passo da Areia, um campo que geralmente recebe de 8 a 10.000 torcedores. E aí, pessoal, você conhecia todos estes estádios?